Em um cenário de cessar-fogo frágil, os Estados Unidos acabam de enviar para o Golfo um terceiro porta-aviões, o USS George W. Bush. O objetivo vai além de manter o bloqueio. Trata-se de uma demonstração de força para dissuadir o Irã de violar o acordo e para fortalecer a posição americana nas negociações. Se a diplomacia falhar, os Estados Unidos estão prontos para retomar os ataques em grande escala rapidamente. Mas por que os Estados Unidos precisam de uma tríade de porta-aviões no Oriente Médio? Pela primeira vez desde a campanha de choque e pavor de 2003, os Estados Unidos transferiram para esta região uma concentração inédita de supremacia naval. Mas onde estão as posições de cada porta-aviões no Oriente Médio? O USS Abraham Lincoln e o USS Gerald R. Ford estão atualmente posicionados no norte do Mar da Arábia e no Mar Vermelho, respectivamente. O USS George H.W. Bush chegou recentemente ao Oceano Índico, completando o desdobramento inédito de 3 porta-aviões dentro da área de responsabilidade do Comando Central dos Estados Unidos. Mas na primeira parte, por que eles precisaram fazer um desvio tão longo? O desdobramento do USS George H.W. Bush, da classe Nimitz, foi uma manobra logística calculada. Partindo da estação naval de Norfolk em 31 de março de 2026, o grupo de ataque do porta-aviões não seguiu a rota tradicional mais curta, pelo Mediterrâneo e pelo Canal de Suez. Em vez disso, a enorme embarcação de 100 mil toneladas fez um desvio de 10 mil quilômetros ao redor do Cabo da Boa Esperança, subindo pela costa leste da África. A lógica tática. Essa rota foi escolhida deliberadamente para contornar o Estreito de Bab el-Mandeb. Com essas águas fortemente disputadas por mísseis balísticos antinavio e enxames de drones dos Houthis, levar um ativo de alto valor, como um super porta-aviões, por um ponto de estrangulamento estreito representa um risco operacional desnecessário. Ao fazer o caminho mais longo, o Bush chegou à área de responsabilidade do Comando Central dos Estados Unidos no Oceano Índico, com seu grupo de ataque completamente intacto e mantendo o elemento de surpresa operacional, pronto para reforçar o bloqueio marítimo em andamento. Esta é a segunda parte do posicionamento estratégico. No fim de abril de 2026, a Marinha dos Estados Unidos cercou efetivamente a Península Arábica, estabelecendo 3 vetores distintos de ataque e defesa. USS Abraham Lincoln, a vanguarda no Mar da Arábia. Posicionado mais perto do território continental iraniano, no Mar da Arábia, o Lincoln é a ponta de lança. A partir dessa localização, sua ala aérea tem acesso imediato e sem obstáculos ao Estreito de Hormuz e à costa sul do Irã, impondo o bloqueio e conduzindo operações de combate sem interrupção. Este é o USS Gerald R. Ford, o flanco ocidental no Mar Vermelho. O super porta-aviões mais novo e avançado da Marinha está desdobrado há mais de 10 meses. Operando no Mar Vermelho, o Ford protege os acessos ocidentais. Embora esteja mais distante do Irã, suas escoltas fornecem uma enorme cobertura de defesa aérea e antimísseis contra ameaças de grupos aliados. E suas aeronaves podem reabastecer facilmente em pleno ar para realizar ataques de penetração profunda por toda a região. Aqui está o USS George H.W. Bush, que atua como o eixo sul dessa operação. Atualmente avançando a partir do Oceano Índico, o Bush serve como reserva renovada e como o Martelo do Sul. Ele traz depósitos de munição totalmente reabastecidos e uma ala aérea descansada, fornecendo alívio crucial e reforço esmagador às forças navais que estavam sobrecarregadas e mantendo o bloqueio hermético. Mas como exatamente funcionam as operações de ataque e o apoio logístico dos Estados Unidos? Parte 1. O pivô naval. As peças do tabuleiro estão se movendo. Estamos acompanhando a maior redistribuição naval desde a invasão do Iraque em 2003. O Pentágono está esvaziando o Pacífico para inundar o Golfo Pérsico. Mas onde ficam todos os porta-aviões nucleares dos Estados Unidos quando não estão em guerra? E quantos irão para o Irã e para o Oriente Médio? No papel, o número é de 11 super porta-aviões movidos a energia nuclear, divididos em 2 classes distintas. Primeiro, a classe Nimitz. Esses são os 10 cavalos de batalha da frota, comissionados entre 1975 e 2009. Segundo, a classe Ford. Neste momento existe apenas um, o USS Gerald R. Ford. Essa nova geração usa catapultas eletromagnéticas para lançar caças mais rapidamente. Bem, vejamos este cenário. O que acontece quando o Departamento de Guerra dá o sinal verde?
O grupo de ataque do porta-aviões USS Abraham Lincoln normalmente fica posicionado no Mar do Sul da China para dissuadir embarcações chinesas. No entanto, ao receber ordens de prioridade máxima, ele pode partir em alta velocidade para o Oriente Médio em apenas uma semana. Ele precisa cruzar o Estreito de Malaca, o ponto de estrangulamento entre a Malásia e a Indonésia. Isso deixa o Pacífico perigosamente desfalcado com apenas o USS Ronald Reagan ou seu substituto, o George Washington, potencialmente disponível no Japão. O plano é ter 3 grupos de ataque de porta-aviões operando no Oriente Médio em até 10 dias, formando uma dissuasão em pinça. Por que você realmente precisa de um segundo e de um terceiro porta-aviões no Oriente Médio? Bem, isso não é uma rotação. Isso é uma convergência. Quando esses 3 porta-aviões convergirem, eles formarão uma força de ataque em tríade, capaz de encerrar uma guerra ou de iniciar uma. Levar o novo Gerald R. Ford até o combate é uma maratona logística. Atualmente operando no Teatro do Atlântico, o porta-aviões, junto com os destroyers implacáveis do Grupo de Ataque 12, precisa executar uma travessia em alta velocidade. Eles atravessarão o Estreito de Gibraltar, navegarão pelo ponto estreito do Canal de Suez e descerão pelo Mar Vermelho. É uma corrida de 3 semanas contra o tempo. Mas por quê? Por que enviar um segundo porta-aviões para uma região já patrulhada por um super porta-aviões da classe Nimitz? Na guerra naval moderna, o inimigo mais perigoso não é um míssil, é a exaustão. A tripulação de um único porta-aviões não consegue lutar para sempre. Seres humanos precisam dormir. Máquinas precisam de reparo. Para resolver isso, o Lincoln e o Ford não vão se revezar lançando um avião de cada vez. Em vez disso, eles vão alternar turnos inteiros. Esta é a doutrina do ritmo de batalha. Mas por que um grupo de ataque de porta-aviões precisa dessa estratégia de ritmo de batalha? Imagine uma cidade flutuante com combustível nuclear e 5.000 pessoas. Sem um sistema, é o caos. Em termos simples, o ritmo de batalha é o batimento diário do navio. Ele sincroniza as decisões do almirante com o suor dos marinheiros. Existem 2 pulsos. Primeiro, o pulso operacional. Este é o dos aviões. Durante 12 a 15 horas, o navio executa operações contínuas em ciclos, lançando e recolhendo caças a cada 60 a 90 minutos. É uma linha de montagem de violência ensurdecedora e sem parar. Segundo, o pulso de comando. Enquanto os caças voam, os comandantes seguem uma programação fixa de briefings de inteligência, reuniões de seleção de alvos e ordens noturnas. O ritmo de batalha transforma 24 horas de caos em uma rotina de guerra sustentável. Se você perde o ritmo, perde a luta. Ainda está confuso? Deixe-me simplificar ainda mais, considerando 2 porta-aviões trabalhando juntos. Da meia-noite ao meio-dia, o USS Abraham Lincoln domina a escuridão. Este é o turno da noite. O Lincoln, veterano da classe Nimitz, conta com sua ala aérea experiente e suas catapultas a vapor testadas em combate para atingir alvos sob a cobertura da noite. Durante 12 horas ele lança onda após onda. Mas quando o sol sobe, seu turno termina. Ao meio-dia, o Lincoln recolhe seu último caça e fica em silêncio, entrando em modo de reinicialização para manutenção e descanso da tripulação. Mas o inimigo não recebe trégua, porque enquanto o Lincoln desacelera, o USS Gerald R. Ford acelera. Do meio-dia à meia-noite, o Ford assume o turno do dia. Usando seu sistema de lançamento eletromagnético, ele gera um ritmo maior de surtidas, lançando ataques quando a identificação visual é mais fácil. Ele é mais rápido, mais eficiente e implacável. O resultado é um abraço sufocante. O Lincoln na sombra à noite. O Ford domina o dia. Entre os dois, eles garantem que para o adversário não exista hora segura. Existe apenas o som do próximo lançamento. Mas com 2 porta-aviões, a Marinha libera a doutrina de ataque contínuo. Como dito, o Lincoln domina a noite. O Ford domina o dia. Ao escalonar seus horários, os Estados Unidos podem manter caças de ataque no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não há reinício. Não há pausa. Para o adversário, os céus nunca estão seguros. Depois vem o volume bruto de fogo. Este é o ataque alfa. Um único porta-aviões leva cerca de 50 aeronaves de ataque. 2 porta-aviões levam quase 100 caças dedicados ao teatro de operações. A programação de radar e o software do porta-aviões da classe Gerald R. Ford permitem processar enormes quantidades de informação instantaneamente.
Por exemplo, quando pequenos drones assassinos são detectados voando em direção ao convés de voo, o sistema consegue identificar rapidamente as ameaças mais importantes, coordenar múltiplos sistemas de armas e engajá-las disparando os canhões Phalanx do sistema de armas de defesa aproximada. Esse processo automatizado exige muito menos controle manual em comparação com porta-aviões mais antigos, tornando a classe Ford muito mais eficaz na neutralização de ameaças rápidas e pequenas. E você que nos acompanha aqui e gosta dos modelos tridimensionais das aeronaves e de outros veículos militares que apresentamos no iTeli, não se esqueça de que também pode adquirir miniaturas desses modelos no Mercado Livre, através do link que está na descrição do vídeo. Lá selecionamos alguns dos principais modelos em escalas 1:100 e 1:72, feitos em metal e extremamente detalhados, perfeitos para você ter na sua estante. Comprando pelo link você ajuda o canal, acesse agora mesmo. Se a diplomacia falhar, esses dois navios podem gerar um pulso de poder suficiente para sobrecarregar simultaneamente redes avançadas de defesa aérea. É guerra de saturação para o inimigo. Jatos demais atacando alvos iranianos, vindo de vetores demais, todos ao mesmo tempo. E não podemos esquecer o próprio equipamento do maior porta-aviões que já navegou. Qual é o tamanho? Bem, para comparação, o porta-aviões da classe Nimitz parece quase igual, mas o tamanho do convés do Ford é muito maior. Vamos detalhar melhor. O Ford tem cerca de 25 convéses ou camadas que vão do fundo do casco até o topo da superestrutura, enquanto a classe Nimitz tem cerca de 18 convéses. Essas camadas de convés se estendem verticalmente pelo casco e pela superestrutura do navio, mostrando uma diferença significativa de tamanho e capacidade. Essa diferença de tamanho dá uma vantagem à classe Ford. Ela normalmente transporta até 90 aeronaves, enquanto a classe Nimitz geralmente acomoda cerca de 60, embora as configurações máximas de ambas possam ultrapassar esses números. Isso representa uma vantagem de aproximadamente 30 aeronaves. Tudo isso se deve, em grande parte, ao hangar maior e mais aberto do Ford, além de seu convés de voo mais largo. Para dar uma ideia melhor de como o Ford acomoda uma quantidade tão grande de aeronaves, a maioria fica armazenada no hangar, que está diretamente abaixo do convés de voo, o nível superior usado para decolagens e pousos. O hangar se estende por cerca de 2/3 do comprimento do navio e oferece espaço para armazenar, manter e preparar aeronaves quando elas não estão no convés de voo. O próprio convés de voo cobre cerca de 1,8 a 2 hectares, aproximadamente o equivalente a 3 ou 4 campos de futebol. Essa imensa área permite que o porta-aviões acomode e opere até 90 jatos e helicópteros em capacidade máxima. Nós fazemos vídeos originais do zero e animados por humanos. Isso dá muito trabalho e nem sempre é recompensado, mas vale a pena. Se você gosta e valoriza o nosso trabalho, considere clicar no link do Buy Me a Coffee na descrição e contribuir com o valor que sentir no coração. Se você não puder, não tem problema. Apenas compartilhar este vídeo com um amigo ou nas suas redes sociais já nos ajuda muito. Um abraço e até a próxima.